o histórico de Nossa Senhora Aparecida. Antes de iniciar este histórico, vamos lembrar-nos que os títulos de Imaculada Conceição a ela atribuído significa que ela não herdou o pecado original cometido por nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tal pecado torna a alma posse do demônio. Maria, que iria ser a mãe do Verbo Divino, jamais poderia ter sido possuída pelo diabo. Os católicos sempre acreditaram neste privilégio de Maria, mas somente em 1854, portanto depois da Revolução Francesa, o Papa Pio IX o proclamou como dogma. É curioso que nas aparições de Lourdes, 4 anos depois, em 1858, quando Bernadette perguntou à Virgem Maria qual era o seu nome, ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Bem, agora propriamente o histórico da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Primeiro temos que recordar um pouco a história de Portugal e do Brasil, claro. O Brasil, quando se deu a aparição lá daquele corpo no Rio Paraíba, o Brasil ainda era colônia portuguesa. Então temos que saber um pouco a história daquela época. Em 1640, Portugal tornou-se independente da Espanha. Essa Espanha tinha se apoderado de Portugal, do Brasil, daqueles impérios que chamava o Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, por um casamento que houve naquela época, patrocinado pelo cardeal Dom Henrique, a Espanha apoderou-se de Portugal e de todas as suas colônias. Então, isso se deu em 1580. E 6 anos depois, em 1646, deixa eu ver aqui a coisa. Então, foi em 1640 Portugal libertou-se. Agora, 6 anos depois de 1640, em 1646, no dia 25 de março, o rei de Portugal, Dom João IV, foi a Vila Viçosa agradecer à Virgem Maria esta independência. Para tanto, ofertou-lhe a própria coroa, declarando-a rainha de todo o Império Português. Proibiu que a coroa fosse usada por qualquer rei deste império e ordenou que em toda parte houvesse uma estátua da Imaculada Conceição de Maria. Então, a partir daí, um frade lá em São Paulo, Frei Galvão, fez uma estátua, obedecendo a essa ordem do rei. E essa estátua, por um acaso, eu não sei porquê, não pesquisei, ela apareceu quebrada lá no Rio Paraíba do Sul, e os pescadores a acolheram. Agora, por que os pescadores acolheram? Pelo seguinte: um conde chamado Conde de Assumar veio fazer uma visita lá naquela região. E como ele era católico e passaria lá num dia de abstinência de carne, que era uma sexta-feira, ele então pediu que lhe servissem peixe. E foi por isso que os pescadores foram apanhar peixe para servir esse Conde de Assumar. E nessa pesca de peixes, então encontraram
primeiramente um corpo sem a cabeça e mais tarde encontraram a cabeça e houve aquele milagre da pesca milagrosa e a devoção começou a se espalhar como é conhecido pelos brasileiros que conhecem essa história. Talvez não conhecessem o que eu acabei de contar sobre a proibição dos reis usarem a coroa. E essa coroa pertence à Virgem Maria. E também é curioso que a princesa Isabel Cristina, filha do imperador Pedro II, quando ela herdou o trono, ela também ofereceu a coroa dela à Virgem Aparecida. Então a Virgem Aparecida tem duas coroas, uma ofertada por Portugal e outra ofertada pelo Brasil já depois da independência. Agora eu vou executar o hino à Nossa Senhora Aparecida. Esse hino foi composto pelo Dr. José V. de Azevedo. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé e de esperança, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e moça, sem pecado concebida, Sol de Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Nossos rogos escutai, nossa voz seja atendida, do imo d'alma vos pedimos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e moça, sem pecado concebida, Sol de Virgem Imaculada,
atenção.